Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no segundo livro de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Eu vou pregar uma série de mensagens aqui aos domingos. Não vou pregar todo domingo, mas nos domingos que eu ministrar, eu vou fazer esta sequência falando sobre as armas da nossa vitória. As armas da nossa vitória. Então abre comigo a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler os versículos 4 e 5. 3, 4 e 5. E depois nós vamos ler no Evangelho segundo Mateus. Já que alguns irmãos se levantaram, os que puderem fazê-lo, por gentileza. Segundo aos Coríntios, vocês me ouvem bem? Diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas, derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Diga amém. Agora vem comigo para o Evangelho segundo Mateus, capítulo 17. São 4 mensagens que eu vou pregar nesse tema e certamente vão despertar a nossa vida. Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, versículo de número 20. Vamos ler o 19 e o 20, para o irmão entender o contexto da fala de Jesus. Depois os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram-lhe: por que não pudemos nós expulsá-lo? Disse-lhes ele: por causa da vossa pouca fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Diga amém. Senta um pouquinho, por favor. Senhor Deus, nós te pedimos que a tua palavra encontre no nosso coração campo fértil e que ela germine, frutifique e gere em nós os frutos que o Senhor deseja produzir na nossa vida para a tua glória. Amém. Irmãos, eu quero falar um pouco sobre quais são as armas que nós usamos, que nós utilizamos para vencer batalhas espirituais. A vida cristã é uma vida de desafios constantes, de embates constantes. Somente debaixo da autoridade de Deus, debaixo da mão de Deus, debaixo da sua misericórdia, nós somos capacitados a enfrentar as lutas que travamos e podemos chegar ao êxito desejado. Paulo escreve aos Coríntios e ele declara que as nossas armas não são carnais. Paulo está dizendo que nós não nos utilizamos de mecanismos humanos, de artifícios e recursos humanos para alcançarmos a vitória que desejamos.
As armas da nossa batalha são poderosas em Deus, diz o apóstolo Paulo, e elas podem derrubar baluartes e sofismas que se levantam contra Deus. Baluartes, nesse texto, podem ser traduzidos por torres fortes. Eram aquelas torres que existiam nos castelos, que permitiam visualizar a chegada do inimigo à distância. Paulo diz que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para derribar torres fortes. E todo sofisma que se levanta contra Deus. Sofisma é uma mentira vestida ou travestida de verdade. Uma mentira maquiada como se fosse verdade. Então Paulo está dizendo que as armas da nossa milícia derrotam raciocínios mentirosos, raciocínios duvidosos, que vêm para se opor à verdade de Deus e do seu evangelho. Agora, quando nós vamos então para Mateus capítulo 17, nós encontramos um cenário de crise espiritual. Naquele cenário há um moço possesso de demônios, um menino possesso de demônios. Jesus está no monte, chamado Monte da Transfiguração. Pedro, Tiago e João estão com Jesus no monte. Cá embaixo estão, portanto, os demais discípulos. O pai chega com o menino possesso e pede para que os discípulos de Jesus libertem o menino. E eles não conseguem. Quando eles não conseguem, os fariseus veem nisto uma oportunidade para questionar a autoridade do mestre. Porque se os discípulos não podem expulsar um demônio, entendem os fariseus, então o mestre é quem não tem autoridade. Quando Jesus se aproxima, Jesus repreende a religiosidade daquela multidão. Por que religiosidade? Porque enquanto o menino estava possesso e Satanás estava matando o menino, eles estavam disputando para saber quem era mais espiritual. Eles estavam disputando para definirem quem era mais crente, mais cheio de autoridade. Jesus então liberta o menino. O menino fica curado. E quando todos se afastam, diz o texto, os discípulos chegam para Jesus e perguntam: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar o demônio que estava no corpo do menino? Jesus responde: por causa da vossa pouca fé. O que é interessante é que momentos antes Jesus havia dito: essa casta de demônios, momentos antes ou momentos depois, essa casta de demônios, momentos depois, no versículo seguinte, só se expulsa pelo jejum e pela oração. Mas Jesus deixa claro que a incapacidade deles de repreender a entidade maligna estava no campo da fé. Faltava fé. A primeira arma da nossa vitória, e eu quero me concentrar nesse assunto hoje à noite para falar disto, é fé. O escritor da Epístola aos Hebreus diz no capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 4, diz que esta é a vitória que vence o mundo, a saber, a nossa fé. Não há vitória sobre o mundo, não há vitória sobre os ataques do maligno, não há vitória nas nossas batalhas pessoais, senão pela fé. Entretanto, vamos indagar: o que é fé? Como traduzir, como definir fé?
Algumas pessoas pensam que fé é pensamento positivo. Vai dar certo, vai dar certo. Cruza o dedo, vai dar certo. Isto não é fé. Isso pode ser força de vontade, mas não é fé. Outros entendem que fé é energia positiva. Inclusive nós exportamos ou nós importamos das religiões orientais, e eu vejo aí nos eventos chamados evangélicos, gente com a mão estendida, tremendo a mão assim, dizendo que isso aqui é fé, invocando energia positiva. Só um povo desprovido total de conhecimento bíblico pode traduzir trimelique das mãos por fé. O escritor da epístola aos Hebreus, escrevendo o capítulo 11, versículo 1, disse que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Falei disto essa semana aqui, uma terça-feira destas. Se a fé é o firme fundamento, o escritor está usando uma linguagem de construtor. Ele está dizendo que a fé é o firme alicerce da obra que você pretende construir. Nenhuma obra, por mais elevada que seja, começa senão pelo alicerce. O escritor então está nos ensinando que todo milagre em nossa vida começa pela fé. Depois ele diz que a fé é a prova das coisas que se esperam, é a garantia. Na linguagem do escritor aos Hebreus, a fé é visualizar o invisível, é tocar aquilo que não pode ser apalpado, é enxergar como real aquilo que ainda não se manifestou. A palavra grega para fé, pistes, dá a ideia de crer ao ponto de se entregar, crer ao ponto de render-se. É por isso que o apóstolo olha para o paralítico e diz: levanta e anda, porque se eu creio, eu tomo uma atitude em relação àquilo que eu creio. É por isso que Pedro coloca os pés fora do barco e caminha sobre as águas, porque se eu creio, eu não pergunto se vou afundar, eu apenas caminho. Quando a fé entra em ação na minha vida diária, na minha vida cristã, eu não fico questionando se não der certo, porque a fé não deixa margem para esta preocupação. É interessante que Jesus é a origem da própria fé. A Bíblia diz que Ele é o autor e o consumador da fé, ou seja, a fé se origina nele e aponta para Ele. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 5, versículo 1, e diz que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 17, Paulo diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Então, a nossa fé se origina em Cristo. Ele é a fonte da fé, Ele é a base da nossa fé, Ele é o centro da nossa fé. O escritor da epístola aos Hebreus, no capítulo de número 10, versículo de número 38, diz que o justo viverá da fé. Boa parte de nós está na igreja, mas nós temos uma fé superficial, eu chamo de fé natural. A Bíblia apresenta 4 tipos de fé na Bíblia. A fé natural é a fé que todo homem pode ter. Tomé disse: se eu não tocar na marca dos cravos e na marca da lança, eu não crerei. Se eu tocar, eu creio. Ou seja, todos conseguem crer nesse formato.
ver para crer. Mas a fé da qual estamos falando como arma para a nossa vitória não é a fé natural. A Bíblia fala do segundo tipo de fé, a fé como dom espiritual. 1 aos Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo fala do dom da fé. É a fé que desafia a impossibilidade, é a fé que ri da tristeza, que vê vida na morte, é a fé sobrenatural, incomum, vem como ação direta do Espírito Santo operando em nosso coração. A Bíblia também fala da fé salvífica, a fé para a salvação, Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. E a Bíblia fala da fé como fidelidade. Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo traz para nós a relação do fruto do Espírito, e ele coloca a fé na lista do fruto do Espírito. Em algumas versões se traduz por fidelidade. Por quê? Porque a fé, que é arma para a vitória, é aquela que te torna tão aliado a Cristo, tão fiel a Ele, que nada coloca em choque a tua convicção do que Deus pode fazer. Vou dar um exemplo. 3 jovens estão diante do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor construiu uma estátua e disse: quem não se dobrar diante dela será jogado na fornalha de fogo ardente. Ananias, Misael e Azarias, conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abdenego, não se curvam. Alguém mandou avisar ao rei, e o rei os trouxe diante do trono. E o rei diz: olha, eu vou mandar tocar a buzina outra vez, e se vocês não se curvarem diante da minha estátua, eu quero ver quem é o Deus que pode vos livrar da minha mão. Os jovens tomam a palavra e diz: ó rei, não se te deu trabalho de tocar a buzina outra vez, porque nós não nos encurvaremos diante da tua estátua. Se o nosso Deus quiser, Ele pode nos livrar da tua mão e da tua fornalha. E se Ele não o fizer, nem assim, ó rei, nos encurvaremos diante da estátua. A fé genuína é aquela que não estabelece condições a Deus para caminhar no propósito. Se Deus fizer, glória a Deus. Se Deus não fizer, glória a Deus. Eu continuo crendo nele. Esta é a definição de fé. E é muito interessante que, quando a nossa fé está enfraquecida, eu não sei vocês, mas tem dia que a gente amanhece só pela graça. Tem dia que você é capaz de enfrentar Golias. Mas há dias que uma formiga. Tem dias que a fé parece que está menos fervorosa. E eu gosto de um episódio da Bíblia, que é esse episódio no registro de Marcos. Marcos registra o mesmo episódio com alguns detalhes a mais. Quando o pai chega para Jesus e diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim e libera. Para ele dizer: eu posso fazer, se você crê. O pai olha e diz assim: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. O que eu entendo é o pai dizendo: Senhor, eu creio, mas na hora que a coisa aperta, a minha fé abala, eu fico instável. Tem alguém que se sente assim de vez em quando? Pastor, eu creio que até o mar vermelho abre, mas tem dia que eu sou capaz de me afogar num copo de água.
Quem já se viu nessa situação? Levanta assim a mão. Pastor, a minha fé de vez em quando oscila. Não é todo mundo não, glória a Jesus. Tem gente que crê a qualquer preço e a qualquer hora. Aleluia. De vez em quando eu me sinto assim. Às vezes eu olho para o céu e digo: Jesus, aí em cima o tempo não passa não, mas aqui passa. Só tem misericórdia de mim aqui, que os cabelos estão ficando brancos. O salmista no Salmo 119, versículo 165 diz assim: lembra-te da promessa feita ao teu servo, na qual me fizestes esperar. Davi está dizendo: o tempo passou e eu esperei, porque o Senhor me fez uma promessa. É interessante quando o pai diz a Jesus: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Jesus não deixa ele na mão. O menino é liberto, porque o Senhor entende quando a nossa fraca fé é depositada na força daquele que pode mover o mundo em nosso favor. Aleluia. Agora, vamos analisar dentro dessa perspectiva da fé como arma para a nossa vitória. Analise um pouco a dúvida. Preste atenção. Sentir a fé enfraquecer é diferente de duvidar. Tiago diz: quem quiser sabedoria, peça a Deus. Capítulo 1, versículo 5. Peça com fé, porque Ele dá a todos liberalmente. Aí no versículo 6 ele diz: aquele que duvida é como a onda do mar, levado de uma parte para outra parte pelo vento. Na verdade, querido, a dúvida não é mera ausência de fé. A dúvida também é certeza. Dúvida é certeza no sentido inverso. É a certeza de que Deus não fará. É a certeza de que Deus não pode fazer. Por que a incredulidade afronta a Deus? Porque a incredulidade questiona a capacidade de Deus. A incredulidade questiona o propósito de Deus. A incredulidade questiona o poder de Deus. Daí Hebreus 11:6 dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que duvida, diz Tiago, é semelhante à onda do mar, vai e volta. Uma hora quer, outra hora não quer mais. Um dia está na igreja, outro dia está no mundo. O crente fraco na fé vem corcunda, empenado, mas vem. Está mal, mas vem. Não consegue nem dar glória, porque ele está triturado, mas vem. Não consegue abrir a boca na oração, mas está de joelhos em silêncio. Estamos cantando, está todo mundo celebrando, ele olha e não tem ânimo nem de cantar, mas no seu olhar há um reflexo de esperança, porque como Jó, o crente mesmo fraco na fé diz: eu sei que o meu Redentor vive, e um dia ele se levantará sobre a terra. Aleluia. É preciso tomar muito cuidado com a dúvida. Por quê? Porque todas as vezes que você duvida da promessa de Deus, você gera um Ismael. Vou repetir. Quando você duvida da promessa de Deus, você gera um Ismael. O Senhor disse a Abraão: eu vou te dar um descendente, eu vou te dar um herdeiro. A promessa demorou-se cumprir. Quando ela demorou-se cumprir, Abraão foi lá e criou um mecanismo, um artifício de solução. Eu não sei, eu tenho me deparado com pessoas que estão se sentindo sem tempo para a vida.
Outro dia, eu recebi uma pergunta de uma pessoa dizendo assim: pastor, eu tenho 34 anos, ainda dá tempo de fazer alguma coisa na vida? Eu falei: você acabou de me sepultar em pé. O outro me perguntou essa semana na internet: pastor, eu tenho 38 anos, ainda dá tempo de construir família? Aí o outro disse: pastor, eu tenho 42 anos, ainda dá tempo de começar a estudar a Bíblia? E eu estava conversando com um amigo essa semana em Salvador. Tudo bem que ele já é grisalho, os cabelos dele estão todos embranquecidos, mas é charme. E ele falando do tempo, que não dá mais tempo, que está velho e que estou me sentindo acabado. E eu olhei para ele e perguntei: quantos anos você tem, irmão? 40 anos, pastor. Você me respeita, rapaz? Você olha para mim e me respeita? Toma juízo? Você está bêbado? Ou seja, as pessoas estão contabilizando o tempo, e como a promessa demora, ele diz assim: Deus não vai cumprir mais, porque já tem 1 ano, já tem 5, pastor, já tem 10, eu já fiquei velho. Olha bem nos meus olhos, por favor. Quem fez a promessa? Não, eu não ouvi. Quem fez a promessa? Repete: quem fez a promessa? E quem está ficando velho? Você, não Deus. Então entende uma coisa: quando Deus fez a promessa, Ele não era um menino falante, e Ele não se tornou um velho decrépito. Aquilo que Deus prometeu está de pé, porque Ele não muda. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, é preciso vencer a questão da dúvida. Não seja semelhante às ondas do mar, conforme Tiago descreve. Não viva de balanço, de sobe e desce. Você não é peão, não vive rodando sem saber o seu ponto final. Tinha um brinquedinho antigamente, que meu sonho era ter um e eu não consegui, que colocava um cordãozinho aqui no dedo, eu não lembro mais o nome, e você soltava. Ioiô. Tem um bocado de crente ioiô na igreja. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Projeta a caminhada, projeta o voo e vai subindo. Tem turbulência, mas não pare. Tem dificuldade, mas não pare. Creia na promessa que o Senhor te fez e avance. Provoca o seu vizinho e diz para ele: creia. A dúvida gera medo. O medo gera murmuração. A murmuração te leva a questionar Deus. Aí o tempo que você deveria estar concentrando energias em alcançar o alvo, você está questionando. Não é por acaso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, chama a fé de escudo. Escudo da fé. E é interessante que ele diz que é o escudo da fé que apaga os dardos inflamados do maligno. O que são dardos inflamados? Entre outros exemplos, eu vou dar um muito simples: os povos bárbaros, quando viam que não poderiam atacar as hordas romanas no fronte de guerra. As hordas romanas eram as mais alinhadas, as mais aparelhadas da história. Então os bárbaros pegavam uma espécie, quebrava caule de uma espécie de bambu, que tinha o orifício no meio do caule. E eles pegavam espinhos venenosos e colocavam dentro do orifício do bambu. E os soldados iam passando, e do meio da floresta eles sopravam
e o espinho ia contra a pele do soldado romano, e ele era envenenado e morria. Quando a Bíblia fala de dardos inflamados, está falando desses ataques surpresas, que você não sabe de onde veio, aquela dúvida que você não sabe a origem, aquele medo que te ataca e você não sabe de quê, aquele pico de ansiedade que se levanta de madrugada apavorado e não sabe a causa, o medo da vida, o medo da morte, o medo do emprego, o medo do desemprego, o medo da saúde, o medo da doença. Você vive numa incerteza, debaixo de ataques de dardos inflamados do maligno. A minha palavra para a sua alma nesta noite é: ativa o escudo da fé. Creia naquele que te defende em todo lugar, creia naquele que te defende em todo tempo, creia naquele que te guarda, porque aquele que te guarda não tosquenejará. Só quem recebe essa palavra dá um brado de glória a Deus, em nome de Jesus. Vença a dúvida. Provoca o vizinho e diz para ele: rejeite a dúvida. Terceira observação que eu quero fazer sobre a fé como arma para a nossa vitória, Romanos capítulo 4. Esse texto é extraordinário. Do versículo de número 16 até o versículo de número 24, Paulo toma Abraão, o pai da fé, como a referência daquele que crê, quando tudo diz ao contrário. Abraão crê quando toda a lógica diz que não. Paulo diz assim: portanto, procede da fé o ser herdeiro, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos. Vou explicar. O apóstolo está dizendo que as promessas que Deus fez a Abraão alcançam toda a sua descendência, mas não apenas a descendência segundo a carne, aqueles que são da lei, os judeus, mas também a sua descendência espiritual, aqueles que são segundo a fé, a igreja. Aí tem gente que diz: mas essa promessa não vale para você porque é do Antigo Testamento. Paulo já desmontou seu argumento. Eu vou ler de novo, que é para você entender que o pastor não está inventando o texto. Portanto, procede da fé o ser herdeiro, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, os judeus, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não existem como se elas já existissem. Ninguém entendeu. Não, você não entendeu. Paulo está dizendo: a aliança de Deus com Abraão alcança a mim e a você. Como pastor, nós não é judeu. Tá. O apóstolo está dizendo que a aliança de Deus com Abraão alcança aqueles que são filhos de Abraão segundo a lei, os judeus, e também aqueles que são filhos de Abraão segundo a fé, a igreja. Aí Paulo vai e diz: como está escrito, o Senhor disse a Abraão: por pai de muitas nações eu te constituí. E Abraão creu. Creu em quem? Em Deus, no Deus que vivifica os mortos. Vou repetir: o Deus que é capaz de trazer o morto de volta à vida.
Como? Ele é poderoso para trazer à existência as coisas que não existem, como se elas já existissem. O que o apóstolo está dizendo é que não há limites para Deus. Então diga comigo, as promessas. Não, assim não, que você tomou café. As promessas são minhas pela fé. Versículo 18. O qual, quem é? Abraão, em esperança, creu. Contra a esperança, para que se tornasse pai de nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Não havia esperança. Por que não havia esperança, pastor? Porque Abraão era um rapazinho de 100 anos. Porque Sara era uma debutante de 90. Porque Sara era estéril desde a juventude. Ah, fala sério, é loucura, pastor. Deus chega para um cara, um rapazinho de 100 anos, a menina que é casada com ele, a linda mocinha de 90, Jeová diz: vai ficar grávida, vai te dar um filho. Isso não existe, pastor Josué. Não existe na lógica. Mas e quem disse que eu estou dando aula de matemática? Eu estou falando sobre fé. No Deus que traz à existência as coisas que não existem, como se elas já existissem. Olha o versículo 20, 19. E sem se enfraquecer na fé, não levou em conta nem o seu próprio corpo já amortecido, porque tinha quase 100 anos, e nem o amortecimento do ventre de Sara, que já não tinha o ciclo menstrual. Contudo, diante da promessa de Deus, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade. Vou repetir, não vacilou por incredulidade. O sentido do texto é: Abraão não admitiu duvidar. Abraão não considerou a hipótese de descrer. Abraão não considerou a possibilidade de Deus estar equivocado. Ele não vacilou por incredulidade. E cada vez que ele titubeava, enfraquecia, a Bíblia diz, ele fortalecia-se na fé, dando glória a Deus. Pastor, estou fraco na fé, dá glória a Deus. Pastor, estou desanimado, dá glória a Deus. Pastor, estou entediado, dá glória a Deus. Pastor, perdi a esperança, dá glória a Deus. Pastor, está uma luta tremenda, dá glória a Deus. Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Dá uma sacudidela no seu vizinho aí, diz para ele: dá glória a Deus. Dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória a Deus. Vamos lá, dá glória a Deus. Erga a sua voz e dê glória a Deus. Glorifique a Ele. Seja fortalecido na fé, dando glória a Deus. O problema é que a gente desaprendeu a dar glória a Deus. Foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Como? Por quê? Baseado em quê? Versículo 21. Ele estava certíssimo. Ele não estava certo, ele estava certíssimo. Certíssimo de que aquilo que Deus havia prometido também era poderoso para fazer. A questão é a seguinte: foi Deus quem prometeu? É impossível. Olha para mim, é impossível. Mas foi Deus quem prometeu? Foi. Ficou possível. É possível. Por quê? Porque Deus prometeu. E Deus não promete para se ver livre do teu choro. Deus não te promete para você parar de importunar. Deus só promete aquilo que Ele está decidido a fazer.
Se Deus fez uma promessa na sua vida, esteja certíssimo de que Ele vai cumpri-la, porque Ele é poderoso para fazer. Então, seja fortalecido na fé. Seja fortalecido na fé. Como, pastor? Dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Esta é uma semana de você apenas glorificar a Deus. Faça desta semana uma semana de glorificação plena e absoluta a Deus. Não tenho razão para cantar, glorifique. Eu não consigo nem orar mais, glorifique. Glorifique ao Senhor. A fé é a arma para a tua vitória. Mas não há mais nenhuma chance. Glorifica. O médico disse, o pastor, que não tem mais tempo. Glorifica. Estou falando para alguém. Meu casamento acabou e o marido disse que não tem quem faça retroceder. Glorifica. Glorifica. Ele vai achar que você ficou doida, mas glorifica. A mulher disse, pastor, que mas nem que eu vire diamante. Glorifica. Desenvolve a cultura da glorificação a Deus. Quando você glorifica, os céus se inclinam, porque a sua glória chega lá. Aleluia. Seja fortalecido dando glória a Deus. Só quem pode erga as mãos aos céus e dê uns 3 glórias a Deus aí, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Lembra daquele troço que está te importunando? Que você está evitando pensar. Se eu pensar, estrago o culto. Pensa agora. Pensa agora. Lembra aí daquela luta que você tem para resolver amanhã. Pastor, vai estragar o culto. Lembra desse troço. Quando você lembrar, diga: glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Só quem pode dar um brado de louvor ao nome do Senhor Jesus. Vamos terminar. Penúltimo lugar. A fé é uma arma da nossa vitória. Se a fé é uma arma da nossa vitória, deixa eu te falar rapidinho sobre o perigo da oração sem fé. Quantas vezes a gente vai orar só para cumprir tabela? Ora só por desencargo de consciência. E aí a Bíblia diz em Romanos capítulo 14, versículo 23, que aquilo que não é por fé é pecado. Diga comigo: orar sem fé é pecado. Tiago diz no capítulo 1, versículo 5: peça porém com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, levado de uma parte para outra parte pelo vento. Marcos capítulo 11 relata para nós quando Jesus chegou um dia diante de uma figueira, procurando figo para comer, e ela não tinha fruto. E a Bíblia diz que Jesus amaldiçoou a figueira. No outro dia, quando retornaram, a figueira estava seca. E os discípulos perguntaram a Jesus: mas como a figueira secou? Jesus disse: tende fé em Deus. Alguém traduziu essa expressão por tende a fé de Deus, mas a tradução não é fiel ao original. A expressão é tende fé em Deus. Mas deposite nele completa e absoluta confiança. O que Jesus está dizendo? Se você depositar nele completa e absoluta confiança,
Tenha muito cuidado com o que você vai falar. Homens de fé, mulheres de fé, não ficam falando bobagem, porque sabe que uma palavra movida por fé vai gerar resultado, vai gerar uma resposta. Evangelho segundo Marcos, capítulo 21, versículo 22, Jesus diz: tudo que pedirdes, crendo, recebereis. Como está sendo feita a sua oração? Como nós normalmente oramos? É como se nós pedíssemos apenas por pedir. É como se Deus fosse a alternativa da qual eu não posso escapar, mas eu não creio. E aí, quando eu oro e não creio, eu começo a criar arranjos, eu começo a usar de armas minhas, meio que para fazer o que Deus não fez. Eu quero dar uma mãozinha para Deus. É a ausência de fé. Presta atenção. Quando Jesus está caminhando sobre as águas, lembra desse episódio? E os discípulos ficam apavorados, Mateus capítulo 14. E Jesus diz para eles: não tenham medo, sou eu, não temais. Jesus diz a Pedro, Pedro diz: Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá ao teu encontro. Jesus disse: vem. Pedro coloca o pé fora do barco e sai caminhando sobre as águas. Isso é fé. Mas de repente a Bíblia diz que Pedro começou a duvidar. E quando Pedro começou a duvidar, a Bíblia diz que ele começou a submergir. Presta atenção, se ele começou a submergir, ele não desceu de vez, não foi um afundar. Ele vai descendo e Pedro percebe, e ele se apavora. Qual era a profissão de Pedro? Eu vou perguntar novamente. Qual era a profissão de Pedro? Certeza? Deixa eu ver se você tem certeza. Qual era a profissão de Pedro? Pescador. Você já ouviu dizer de um pescador que não sabe nadar? Não. Se ele é pescador, ele sabe nadar. E o mar da Galileia era o lugar onde Pedro trabalhava. Ele conhecia o mar da Galileia. Então por que Pedro se apavora nas águas que ele já conhece? Como é que um pescador se apavora nas águas que ele já conhece, porque ele está submergindo? Não é contraditório? É porque quando você perde a fé, até as tuas habilidades não servem para nada. Quando você perde a fé, você se afoga no território que você já conhece. Quando você perde a fé, você mergulha na lama que você já atravessou. Preste atenção, essa luta que você está passando agora, você já passou algo parecido antes e sobreviveu. Mas como agora você está sem fé, você está afogando em águas que você conhece. Você já passou por lutas piores do que essa que você está passando agora, e está afogando porque você perdeu a fé. E sem fé você afoga em território que você já pisou, você afunda em lama que você já atravessou. Mas o Senhor Jesus te estende a mão nesta noite, te suspende e diz: levanta-te, homem de pouca fé, porque duvidastes. A palavra que eu trago da parte de Deus para a sua vida esta noite é: levanta-te, não duvida,
O Deus que te fez vencer outras lutas também te fará vencer esta, porque Ele nunca falha. Aleluia. Só quem crê dá um brado de glória. Aleluia. Ore pela fé e creia. E eu concluo te dizendo: a fé vai te gerar determinação. A fé vai te gerar determinação. E a determinação vai te abrir os caminhos. A determinação vai te focar na visão que Deus te deu. Caminhe em direção, e o Senhor vai abrindo portas na medida que, preste atenção numa coisa: tem porta que Deus não abre antes de você chegar na linha. Há portas que você vai chegar e ela vai estar fechada, só quando você pisar no batente que ela vai ativar o automático e vai abrir. A tua fé vai abrir caminhos. O problema é que tem muita gente que, porque não acredita, que porque não crê, porque não confia, não tem determinação. Estão esperando Deus aparecer no meio da viagem e mostrar para ele claramente. Se o Senhor está sinalizando, se você crer na promessa, se o Senhor te deu a confiança do que Ele já disse que vai fazer, larga de ser menino e para de ficar questionando. Sou pai, e a criança diz assim: papai, me dá um sorvete. Tá, vou te dar depois do almoço. Tá. Na hora do almoço, papai, você vai me dar o sorvete, não vai? Vou. Coloca aqui em cima da mesa para eu almoçar olhando. Mas se eu colocar em cima da mesa vai derreter. Mas eu quero assim mesmo. Mas rapaz, eu não já te disse que eu vou te dar? Espera, depois do almoço eu te dou o sorvete. Quando termina o almoço, já almocei, me dá o sorvete. Calma, deixa eu terminar de almoçar. Não, pega logo. Tem gente que lida com Deus assim. Querido, normalmente eu não peço a Deus a mesma coisa depois que Ele me diz sim, não ou espere. Eu encerro o assunto. Eu tenho coisas para resolver que o Senhor falou comigo assim: Josué, não é você quem vai resolver, sou eu. Isso aqui não é da tua alçada, você não alcança. Eu não falo mais no assunto. É o Senhor que vai resolver? Ele não disse que vai resolver? O que eu tenho que ficar conversando e birrando com Deus o tempo inteiro? Deus não é menino, gente. Creia nele. Creia nele a tal ponto de pedir algo, e quando Ele comunicar ao teu coração a resposta, não fale mais no assunto, espere. E se demorar, é porque você não almoçou ainda. Mas se demorar mais um pouco, é porque Ele está melhorando a situação para te entregar perfeito. Mas pastor Josué, já passou do prazo. De quem? O prazo de quem? Tenha determinação naquilo que Deus te prometeu. Aí tem gente que começa a blefar. Se Deus não fizer, e começa a chantagear Deus. Eu já vi pregador dizer: se Deus não fizer, eu vou rasgar a minha credencial. Rasga, bonitinho. Para com isso.
Você confia em Deus? Você confia em Deus? Um tio do meu filho, alguns anos atrás, motorista de ônibus de Feira de Santana para Jacobina, houve um assalto no ônibus e ele foi alvejado com um tiro no crânio. O episódio foi 5 horas da tarde. Ele recebeu atendimento médico já depois de 8 horas da noite em Jacobina e entrou em coma. Meia-noite o médico em Jacobina disse: aqui não tem condição de tratar dele, precisa levá-lo para Salvador. O cara com a bala alojada no crânio foi tirado de Jacobina para Salvador. Chegou em Salvador em estado de coma profundo. Foram semanas tensas, violentas. Um domingo eu estava pregando em Brasília e a filha dele me telefonou e disse: Josué, meu pai vai morrer. E ela estava aos prantos no telefone. E eu falei: mas o que foi que aconteceu? Ela disse: a médica, a neurologista me disse que agora só Deus. Eu disse: como é? A médica disse que agora só Deus. Eu disse: espera. Até hoje estava na mão dos médicos e você não desesperou. Hoje que os médicos transferiram para a mão de Deus, você desespera? Que contraditório. Se aguarda eu chegar aí amanhã, que eu vou orar e vou saber de Deus o que Ele tem a dizer. Porque enquanto você está ouvindo os homens, Deus vai ficar calado. Quando você aprender a ouvir Deus, você vai ouvir Deus. Quando eu desembarquei em Salvador, fui direto para o hospital. Na recepção do hospital, Jones, ainda garoto, veio ao meu encontro, grudou na minha perna aos prantos. Pai, meu tio vai morrer. Eu ajoelhei na frente de Jones e disse assim: olha para o pai. Ele olhou e disse: você acredita no Deus que o pai prega? Acredito. Então para de chorar até que Deus diga alguma coisa. Tá bom. A menina chamou a médica e a médica veio e disse: pastor, a pressão intracraniana de um homem, ela usou os termos técnicos que eu não lembro mais, mas deve permanecer estabilizada em até 12 alguma coisa. Até 16 é suportável, de 16 acima da morte cerebral. A pressão intracraniana do seu tio está com picos de 40 a 42 pontos. Eu já abri o crânio dele e ele tem 3 centímetros de cérebro fora do crânio. Ele já morreu. As máquinas estão mantendo ele vivo. Só Deus. Eu disse: como, doutora? Ela disse: só Deus. Eu disse: a senhora poderia repetir, por favor? Ela disse: eu não estou de brincadeira. Eu disse: nem eu. Só repete uma vez. Ela disse: só Deus. E virou as costas. E eu pedi permissão para entrar na UTI. Cheguei na UTI, lá está um homem com a cabeça grande, rocheada, respirando com equipamento. Tinha um aparelhozinho na frente lá marcando 42, descia para 38, ia em 44, aqui acolá bipava. E eu disse: Jesus, eu preciso de uma resposta. Tem meses essa agonia. A família não suporta mais. E eu não vim te pedir para ele viver. Eu vim te perguntar qual é a tua decisão. Ele vai viver ou não? Porque se ele for viver, Senhor, eu vou chegar lá na recepção, eu vou mandar todo mundo ficar tranquilo. Mas se o Senhor for recolhê-lo, eu tenho que prepará-los. Aí eu falei, olhei no relógio, faltava 5 para as 4, e me disseram que eu tinha até 4 horas. Eu disse: Senhor, me dá um sinal até 4. Se ele for viver, faz essa pressão cair abaixo de 40 nesses 5 minutos. Se ele não for viver, Senhor, se ela não cair, eu vou entender que essa é a resposta.
E aí eu fiquei ali naquela saleta, indo para lá e para cá. Eu repreendo a morte em nome de Jesus. Eu clamo pela vida em nome de Jesus. O enfermeiro passava, abaixava a cabeça e dizia: "Isso, todo crente é doido", e ia embora. Daqui a pouco eu comecei a falar línguas estranhas. E eu, crente pentecostal, é uma graça, né, irmão? Fala em língua até não deve. Não falei alto não, mas eu falei língua, chorei, repreendi e tal. De repente a maquininha deu 2 bipadas. Quando eu olhei na maquininha, ela estava marcando 38. Eu fiquei olhando para ver se ela ia subir de novo. Ela não subiu. Olhei no relógio, 4 da tarde. Eu falei: entendi, Jesus, estou descendo. Saí arrancando a roupa. Cheguei lá na recepção, a roupa da CTI. Cheguei lá na recepção, falei: pode todo mundo ir para casa, que o Senhor me disse que Ele vai viver. Aí a menina me disse, a filha, moça, me disse: como é que você sabe? Deus falou comigo. Mas falou como? Se a pressão caiu, já está em 38. Chamou a médica foi lá, demorou uma eternidade para voltar. Quando chegou, disse: já está em 32. E aí foi caindo: 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, saiu do coma. 14, 12, saiu da UTI. Isso tem mais de 15 anos. Está vivo, aceitou a Jesus como Salvador, mora em Jacobina. Jesus continua sendo glorificado. Ei, se o Senhor falou com você, descansa. Fica de pé, por favor, quem puder. Se Deus falou, descansa. O problema é que você fica encomendando profecia na esquina. Quem vive encomendando profecia na esquina precisa ficar em dúvida. Mas quem aprendeu a ouvir Deus falar no seu interior, quem aprendeu a ouvir profetas que Deus levanta para falar, pode ter paz. Sacode o vizinho aí e fala com ele assim: se Deus falou com você, descansa. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Passarão os céus e a terra, e a minha palavra não vai passar. Eu cheguei numa cidade uma certa feita e fui convidado pelo pastor para ir na casa de uma irmã. A filha dela havia desaparecido há muitos anos. E ela disse para mim: pastor, eu queria saber de Deus uma resposta, se a minha filha está viva, se minha filha está morta. De vez em quando alguém chega aqui e me dá uma notícia que encontraram o corpo não sei onde, mas no meu coração eu tenho um sentimento que ainda não é a resposta de Deus. Eu disse: vamos orar, irmão. Deus não me dá visão, Deus não me dá revelação, irmão. Deus não me usa dessa forma, tá? Quando alguém me chama para orar, quando termina a oração, fica assim de olho para mim, esperando Deus dar a revelação. Deus não me usa assim. É muito raro. É tão raro que quando ele diz, eu fico assim: será? Então eu já fico muito quieto na minha. Mas quando eu terminei de orar por ela, eu disse: irmã, a sua filha está viva. O Senhor me mostrou uma moça assim, 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 andando em ruas nesse formato. Não são aqui no Brasil. Passados mais uns 2 anos, a filha dela veio visitá-la. Morava na Espanha. Entende uma coisa? Eu queria conseguir comunicar isso a vocês, não ao intelecto. Eu quero comunicar isso ao teu espírito. Se você está orando sobre algo, pode continuar orando. Mas no momento que no teu espírito Deus te comunicar que a resposta já foi ativada. Como é que eu sei que Deus me comunicou, pastor? Normalmente quando você está orando sobre algo insistentemente e você alcança a medida de Deus, o teu coração é carregado de paz sobre o assunto. O teu coração é submerso numa paz inexplicável. O problema continua real, mas você sente paz. Chegou nesse ponto?
Muda de assunto. A chave já foi acionada. Creia. Vira no seu vizinho e diz para ele: apenas creia. Oh Deus, eu te peço, Pai, mas eu te peço profundamente, comunica fé ao teu povo. Comunica fé ao teu povo. Comunica fé a quem está me ouvindo agora, aqui no culto, no templo ou no campus online. Senhor, comunica uma certeza tão plena, tão serena, tão densa, tão profunda, tão genuína, que o coração do teu filho descanse. E comunica ao teu servo sobre a questão que lhe importuna. Lhe concede paz num nível que ele consiga descansar nesta paz, mesmo naquilo que não há respostas claras, mesmo naquilo que já fugiu do controle humano, mesmo naquele nível em que a reversão física não é possível. Nos ajuda a ter paz, porque essa paz nos dará a certeza de que o Senhor está no comando de tudo. Nada fugiu ao teu controle. Se não for pedir muito, ore com a pessoa que está do seu lado e diz para ele: Senhor, comunica fé ao meu irmão, comunica fé à minha irmã. Senhor, faz a gente sair daqui hoje crente. Faz a gente sair daqui hoje crente. Crente. Em nome de Jesus. Eu não quero, Senhor, não, embora eu gostaria muito de orar por cura divina, eu gostaria muito de orar por solução de problemas, mas antes de qualquer coisa, Senhor, eu preciso pedir que a fé domine o coração do teu povo. Eu preciso pedir que a fé inunde o coração da tua igreja. Eu preciso pedir que a fé nos invada. Eu preciso pedir que a casa desta pessoa seja dominada pela fé. Nos ajuda a crer. Nos ajuda a crer. Nos ajuda a crer e descansar. Em nome de Jesus. Diga comigo: Senhor, eu creio. Me ajuda na minha incredulidade. Aleluia. Lights drip down like liquid gold. I feel